Irmãos, eu tenho, como o pastor Levi falou, viajado pelo Brasil, ministrado um congresso de santificação para jovens solteiros, namorados e noivos. Eu tenho encontrado muitos jovens passando por conflitos, por problemas, em todos os lugares onde eu tenho ido. Algumas vezes eu paro, converso com eles. E todas as vezes que eu sou chamado para poder falar em cultos especiais para a família, em cultos em que eu tenho que falar sobre as bases familiares, eu gosto de falar sobre essa preocupação minha, que é sobre a juventude, sobre a criação de filhos. E eu gostaria de chamar a atenção dos pais aqui hoje para a palavra que vai ser ministrada aqui hoje. Essa palavra, são informações que eu venho coletando assim, de vários atendimentos que eu tenho feito com os jovens. Eu fui pastor de igreja local, assim como o Levi, por 4 anos. Pastorei durante 4 anos uma igreja numa cidade, e eu sou muito observador. Eu gosto de observar os jovens, o comportamento, de ouvir, de anotar, de registrar, de saber o que eles enfrentam, o que eles passam. E com base nisso tudo, eu descobri um dos problemas da juventude. Um dos problemas de nós termos uma juventude às vezes tão rebelde, tão problemática, que tenta chamar tanta atenção. Eu vou falar um pouquinho para os pais, mas eu não creio que o problema esteja totalmente nos pais, mas em algum momento nós falhamos e essas falhas nossas, elas ficam evidentes na vida dos nossos filhos em algum momento. Mas a responsabilidade de tudo que um jovem faz é somente dele. O pai não tem responsabilidade nenhuma com as atitudes do filho, a não ser com a criação. Abre sua Bíblia comigo, no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eu vim acompanhado da minha esposa, minha filha, e aí como eu vou falar aqui mais para homem, eu falei com ela assim, fica em casa, fica quietinha no hotel, porque você não precisa saber que eu vou falar lá, então fica quietinha aí, não precisa de vir, tá bom? Brincadeira, elas estavam muito cansadas, nós fomos dormir ontem, já era mais de 1h30 da manhã, então a minha filha, nós chegamos ali meia-noite no hotel mais ou menos, minha filha parece que ela tomou um energético, parece que o Espírito Santo veio sobre a vida dela assim, e ela corria para dentro do quarto, para todo lado, pulava na cama, eu falei, Jesus, e agora, como é que a gente vai fazer? Quase que eu fiz uma vigília com ela essa noite. Mas o Espírito Santo que agitou, acalmou ela também. 2 Reis, capítulo 4. Quem encontrou, diga, eu achei. Verso 18 diz assim: E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é a verdade, Deus. A tua palavra é a manifestação presente do Senhor neste lugar. Nós gostaríamos de pedir no nome de Jesus que essa palavra venha falar aos nossos corações, que ela produza mudanças na nossa vida, Deus, e que nós possamos colher o resultado na nossa família, Pai, da palavra que sairá desse púlpito, que fluirá desse púlpito nessa manhã. Eu te peço pela tua misericórdia, usa-me mais uma vez, Deus. Eu dependo do Senhor, eu preciso da presença do Senhor. Sem o Senhor, eu não poderia estar neste lugar, Deus. Por isso, no nome de Jesus, usa-me mais uma vez, é o que eu te peço. Amém. Esse texto fala muito comigo. Engraçado que esse casal não podia ter filhos, e pela misericórdia de Deus, por uma palavra profética, eles tiveram esse filho, e um dia, esse filho foi até o campo encontrar o pai, chegando lá o pai estava trabalhando, e em algum momento esse menino começa a sentir dores na cabeça, e ele fala com o pai, pai, minha cabeça, pai, a minha cabeça, e o pai muito ocupado fala assim, leva ele até a mãe dele, porque eu estou ocupado. Eu estou aqui com muitos afazeres, com muitas responsabilidades, leva ele até a mãe. E diz a Bíblia que esse filho ficou ali no colo da mãe até a tarde e num determinado momento ele faleceu. Uma coisa que eu tenho visto por onde eu passo e que eu tenho ouvido muito dos jovens é que os pais não estão entendendo o pedido de socorro dos filhos. Tem muitos filhos que estão gritando dentro de casa, ai, a minha cabeça. Ai, a minha cabeça. E os pais não estão entendendo o pedido de socorro deles. Eu tenho encontrado pais também que me dizem assim, olha pastor, meus filhos começaram a dar evidências de que alguma coisa não estava bem na vida deles. Alguma coisa estava dando errado. E eu não entendi, não consegui interpretar, não consegui discernir
aquilo que estava acontecendo com eles, e eu só descobri que meu filho estava envolvido com drogas o dia que o traficante entrou dentro da minha casa e matou ele. Eu não sabia. Eu só descobri que os meus filhos estavam envolvidos com más companhias o dia em que eles estavam disputando um racha, o carro sofreu um acidente e eles morreram. É constante, de várias formas os filhos começam a dar evidências de que alguma coisa está errada. Esse filho tentou chamar a atenção do pai, pai, a minha cabeça, e o pai não deu atenção a ele. Os nossos filhos, os jovens, eu tenho andado muito preocupado com isso, porque eu tenho uma filha, minha filha já tem 1 ano e 4 meses, e eu já tenho algumas preocupações com respeito à vida dela. É engraçado que essa semana, na quarta-feira, eu chegando do trabalho, que eu sou voluntário na igreja na parte da manhã, e chegando para almoçar, minha esposa saiu, e eu fiquei com a minha filha estava dormindo, daí a pouco um rapazinho desse tamanho assim, se tiver muito, 2 anos e um pouquinho, chegou assim no portão da minha casa, gritando assim, Tiele! Não tem Tiele aqui em casa, aqui tem Michele, né? Aí chamou de novo, Tiele, muito insistente, balançou o portão, eu fui lá para poder ver o que era. Aí quando eu cheguei, falou, se a Tiele tá aí, eu falei, não, a Michele tá para a rua. Aí a filha dela, e o bebê dela? Eu falei, tá dormindo ali. Chama ela para mim. Eu falei assim, não, ela tá dormindo. Eu só saio daqui na hora que ela vier. Eu falei assim, rapaz, você tem sorte que eu sou crente, que eu tenho o Espírito Santo. E você tem sorte que você é muito bonitinho também. Menininho loirinho desse tamanhozinho assim. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Gente, se aquele menino tiver muito, ele tem 2 anos e meio. Isso me assustou. Me assusta assistir algumas coisas na internet, na televisão, com respeito a crianças. Há poucos dias agora, eu assisti um vídeo, os professores incitando os meninos lá na Nova Zelândia, professores assim, perdão da palavra aqui, tá bom? Só podem ser retardados. Porque o que eles estavam ensinando os meninos, eles estavam ensinando as meninas a dançarem um funk, lá na Nova Zelândia. Aí você imagina o que eles estavam ensinando para os meninos. Cenas obscenas, ensinando as meninas a dançarem um funk com os meninos, em dupla. Então, se você já viu alguma cena de baile funk na internet, deixa eu te dizer, era muito pior. Muito feio o que eu assisti. Muito feio. Deus quer falar com você nesse dia. Queria falar aqui um pouquinho sobre alguns problemas que os nossos jovens enfrentam. E o primeiro problema que mais me chama a atenção é a ausência dos pais. Nós precisamos reconhecer que nós somos muito ocupados, né? Eu viajo muito. Às vezes eu saio de casa na quarta-feira e só volto no domingo. E fico em casa segunda, terça, no máximo assim até quarta-noite. E nesses 3 dias que eu fico em casa, eu tento dar uma atenção personalizada para minha filha, para minha esposa, estar perto delas, estar abraçando a minha filha. À tarde, eu passo a tarde toda com a minha filha. E como o meu trabalho é muito na internet, eu comecei a ter um problema. Estar em casa de corpo, mas não estar em casa presente de verdade. O corpo estava ali sentado ali na mesa, sentado ali no escritório, sentado ali no sofá, mas a cabeça estava assim, eu tenho que atender um pedido de livro, eu tenho que atender um irmão que mandou um e-mail, eu tenho que atender uma conversa no WhatsApp, eu tenho que atender uma conversa no Facebook. Então eu ficava o dia inteiro dentro de casa. Só o corpo. O Júnior já estava longe, o Júnior estava em outro lugar. E eu via a Michele reclamando, mas, ô Júnior, você não dá tempo. Eu falei, como eu não te dou tempo? Eu fico o dia inteiro dentro de casa. Mas não é isso. Não é isso, eu quero você presente. E aí o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração que, mais do que estar ali, é necessário você ter tempo com os seus. É necessário você observar os seus. Então agora, eu já assumi essa responsabilidade há algum tempo. À tarde você pode perguntar à minha esposa, tá? Não é porque ela não veio, que não pode perguntar mais tarde. A minha esposa, eu assumi a responsabilidade, a partir do meio-dia o banho da Isabela é meu, eu que dou mamar a Isabela, eu que ponho a Isabela para dormir, ali a parte da tarde, é a minha responsabilidade, é o meu tempo de qualidade com a Isabela. Todas as vezes que eu estou dentro de casa, esse período é o meu período com a Isabela. Então eu brinco com a Isabela ali na parte da tarde e fico com ela, para que ela tenha um pouco da minha atenção e que eu não seja como esses homens aqui que eu quero falar sobre eles. Olha só, a Bíblia fala sobre alguns homens que foram assim, mestres em cuidar das coisas de Deus. Para fazer as coisas de Deus eles eram fantásticos, mas para cuidar dos filhos eles falharam. Grande exemplo, o homem chamado segundo o coração de Deus, Davi. Davi foi um grande homem de Deus que conseguiu edificar reinos, tomar conta desses reinos, mas falhou
na edificação da própria casa, na construção do próprio lar. Quais foram os problemas de Davi? Um filho abusou sexualmente da própria irmã e o outro filho, revoltado com a situação, matou o irmão. Olha que situação, que coisa complicada. Um outro homem que falhou foi um outro homem que foi um grande homem de Deus, responsável pela educação de um outro grande homem de Deus, mas falhou com os próprios filhos. É engraçado que ele investiu muito no filho dos outros e pouco nos próprios filhos. Quem é esse homem? Eli. Diz a Bíblia que Samuel foi educado pelo sacerdote Eli. Deus usava o sacerdote para educar Samuel, mas Eli falhou na educação dos próprios filhos. Os filhos eram rebeldes, tocavam nas coisas do Senhor sem poder tocar nas coisas do Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram maus, perversos, mas Samuel não. Por que Eli acertou na criação de Samuel, que foi como um filho para ele, mas errou com seus próprios filhos? Muitas vezes nós estamos ocupados demais com as coisas do Senhor e nos esquecemos dos nossos. Estamos tendo tempo demais trabalhando com as coisas de Deus e nos esquecemos que a nossa família também é coisa de Deus, amém? É comum a gente ouvir os pais dizerem para os filhos, os pais dizerem assim: olha, eu estou lutando pelo futuro dos meus filhos, por isso eu não estou tendo tempo. Você já ouviu um pai falar assim: olha filho, eu trabalho muito para poder te dar um futuro bacana, eu tenho que acordar cedo, eu acordo 7 horas da manhã, eu vou para o trabalho, eu volto para casa, almoço rápido, eu tomo um banho, vou para o trabalho de novo e volto e tenho que ir para a igreja. Filho, eu estou lutando pelo seu futuro. O problema é que nós estamos lutando tanto pelo futuro que esquecemos do presente. A gente luta por um futuro que provavelmente nem estaremos lá. Você está plantando para o seu filho colher, e seu filho vai colher todas as bênçãos que você está plantando, mas talvez você nem vai estar lá para poder compartilhar com seus filhos. Você nem vai estar lá para poder dar um abraço ao seu filho. Filho, olha, eu lutei para você ter isso aqui. É interessante que nós estamos preocupados com a colheita. Eu quero colher, Júnior, eu quero que meus filhos colham um futuro bacana, mas nós estamos poucos preocupados com as sementes que temos plantado. Você pode estar plantando uma semente de uma herança financeira para o seu filho. E o seu filho pode estar vendo a sua vida passar sem saber quem foi o pai, quem foi a mãe. Porque o pai e a mãe estão muito preocupados trabalhando, envolvidos nos seus afazeres, envolvidos na igreja, e eles se esquecem um pouco da família, esquecem um pouco da casa. Nós precisamos agir de forma diferente desses grandes homens de Deus, nós precisamos acertar onde eles erraram, porque eles foram grandes errando. E a Bíblia deixou eles como exemplo para a gente poder olhar para eles e falar assim: eu quero ser como você onde você acertou, eu quero ser um pouquinho melhor do que você onde você errou. Nós precisamos lutar para ser melhores que esses homens onde eles erraram. Nós podemos fazer isso, amém? Amém. Diz a Bíblia que Elias, sendo um grande homem como foi, ele era homem. Tinha as mesmas paixões, tinha os mesmos desejos que nós, as mesmas limitações. E ele foi um grande homem de Deus. Nós podemos ser como esses homens. Uma outra coisa que eu tenho visto, um outro problema: os nossos filhos são submetidos a grandes pressões. Você não faz ideia do que esses jovens que estão sentados aqui nesse lugar, as pressões que eles sofrem. Você não faz ideia. Se você acha que você foi pressionado na sua adolescência, na sua juventude, você não tem ideia do que é pressão ainda. Esses meninos são submetidos a grandes pressões. Eu separei aqui algumas pressões. Olha, pressão da mídia para desenvolver um comportamento padrão. As novelas feitas para o jovem, ela é, na verdade, uma pressão para que eles desenvolvam um comportamento semelhante àquela novela. Nada mais que isso. Olha, você tem que ser como essa moça que está aqui, tá vendo? Você tem que ter o padrão dela, você tem que ter o comportamento dela. Então a mídia pressiona os jovens para desenvolver esse comportamento padrão. Pressão dos amigos. Amigos falam assim: se você não fizer igual a gente, você não é da gente, então não participa. Se você não for para gente, nas rodas, nas festas onde a gente vai, por que eu vou me relacionar com você? Então, muitas vezes os filhos são isolados dentro da própria escola por serem diferentes. São separados do convívio. E por causa disso, poxa, eu sou o único diferente, eu sou um ET aqui, então eu tenho que ser igual, eu tenho que fazer igual. Muitas vezes eles fazem porque eles se sentem diferentes. E muitas vezes aqueles que são diferentes por atitude de santidade, um jovem que se separa por santidade, ele é taxado como muitas coisas. Esse cara é um ET, esse cara é um doido. E aí eles são pressionados. E aí a escola, às vezes os amigos, os professores, as pessoas olham para eles como se eles fossem os errados da história. É muito santo. Já viu isso? Isso é a maior elogio que alguém pode receber. Já pensou? Se alguém falar comigo assim: Júnior, você é muito santo. Glória a Deus. Que bom que você viu isso, não precisei te falar nada. Mas não, às vezes nós somos tão pressionados que parece que a santidade é o erro.
É errado eu ser santo. É errado eu não querer me misturar. É errado eu não participar do que eles participam. Porque todo mundo está fazendo. Mas nem porque todo mundo está fazendo, nós devemos fazer. Amém? Outras pressões aqui, olha, pressão do namorado. Na fase de namoro, você não faz ideia do tanto que esses jovens não são pressionados. Os hormônios estão assim, à flor da pele. Se não fosse só os hormônios, né? Se fosse só os hormônios ainda vai, mas aí o outro está mais ainda. Parece que os hormônios, o outro está pulando para fora, aí um começa a pressionar o outro, começa a falar, faz isso comigo, faz assim. Daí a pouco os dois cedem à pressão. Você não faz ideia do tanto que uma moça de 12 anos ela é assediada, um rapaz de 12 anos é assediado na rua. Pressões psicológicas, eles sofrem muitas pressões psicológicas. Terceiro problema que eu encontro na vida dos jovens hoje, vejam só, imaturidade para lidar com as informações. Você que já tem uma certa idade, que já tem acesso à internet, que tem um celular que acessa aí a internet, você já viu tanto de informação que você recebe durante um dia? Eu tenho e-mail, Facebook, Twitter, Instagram e tenho blog. Eu tenho 5 aplicativos e WhatsApp. 6 aplicativos. Você não tem ideia do tanto de informação que eu recebo durante o dia nesses aplicativos. E os nossos jovens, eles são imaturos para lidarem com essas informações. Agora, quando você baixa um programa da internet, ele consegue te enganar, é um negócio misterioso, é diabólico. Ele consegue te enganar para instalar umas barras lá no seu navegador da internet. E uma vez eu baixei um programa lá que eu precisava para poder fazer uns downloads, baixei ele e instalei, havia uma barra chamada H, não sei o que tem lá das quantas. É uma coisa do capeta, do demônio aquele negócio, a barra. Tá lá a barra cheia de ferramentas legais, que bacana essas ferramentas, só que no cantinho da barra tem uma mulher com o rosto cortado assim, uma loira assim, ó, só aparece só o olhinho dela daqui para cima e o rostinho dela olhando para você assim, ó. Aí eu olhei assim, aí por baixo está escrito assim, clique aqui. Aí eu olhei e falei assim, é você, Satanás? É o diabo que está aí? Só um clique. Nós estamos a um clique da imoralidade sexual. Há um tempo atrás, quando uma pessoa que queria assistir um vídeo pornográfico, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair de casa, ia a uma livraria, ia a um lugar onde alugavam vídeos, tirar a carteira dele do bolso assim, ó, e entregar para a mulher e falar assim, ó, estou aqui para alugar um trem ruim, um negócio do demônio que está dentro ali, eu estou aqui para alugar isso, tá? É um filme pornográfico que eu estou. Então era muito mais difícil uma pessoa fazer isso porque a exposição era muito grande. Outro dia eu estou viajando dentro do ônibus, eu estou ouvindo assim, uns gemidos esquisitos, eu falei assim, Jesus, o que está acontecendo aqui? Na hora que eu olhei para a frente, tinha um cara assistindo um vídeo pornográfico na minha frente. Eu falei assim, meu Deus, que doideira. Dentro de um ônibus, nem o cara não se preocupa nem em colocar um fone. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eles são pressionados por todas as informações que ele recebe. Você imagina que no púlpito a gente diz, você tem que andar em santidade. Mas na hora que eles entram dentro de casa, muitas vezes o computador é instalado um vírus, que aí na hora que eles estão acessando o Facebook, legal, bacana, aí surge aquela cena, na tela do computador, falando assim, clique aqui. Olha só como Satanás tem impressionado os nossos jovens. Como o acesso à informação está cada vez maior. Nós precisamos nos preocupar. E olha só, não é só a internet não. Desenhos infantis. Eu estava numa casa aqui em Belford Roxo, sexta-feira, e o menino falou assim, mamãe, liga a TV para eu assistir aquele desenho. Nem lembro que desenho era, mas era o desenho de uma bruxinha, fazendo magias. E aí começou a cantar uma música assim, morte nociva, morte não sei o que tem lá, morte não sei o que tem lá. Hoje sou eu, amanhã pode ser você. Eu falei, o quê? Está repreendido em nome de Jesus. Olha o desenho que aquele menino estava assistindo. Tem um desenho aí que chama Meu Malvado Preferido. Gente, favorito é isso? Ah, vocês estão vendo, hein? Vocês estão vendo isso, hein? Olha o desenho, gente. E os pais estão deixando os filhos assistirem isso. Você liga a televisão hoje, 9 horas da noite, 10 horas, está lá na televisão, Legendários, Pânico. A informação assim, aberta. Acessa quem quer. Tudo isso que é compartilhado na internet tem gerado um interesse cada vez mais cedo no novo, nas novas descobertas. Cada vez os jovens têm interesse em descobrir o novo. Antigamente, os jovens demoravam a se ingressar na vida sexual deles, mesmo fora da igreja. Hoje não, os jovens de 12 anos já estão falando aí que estão fazendo coisas absurdas. Eu ouvi uma coisa de um rapaz esses dias e falou assim, eu tenho um sobrinho de 6 anos que já beijou muito. Eu falei, você está brincando?
Falou, já, você tem que ir lá falar do namoro com propósito para ele. Eu falei, tenho, porque, meu Deus, 6 anos, E a mãe dele perguntou para ele assim, como é que você beija? É assim, não, mãe, eu passo a língua na língua da menina mesmo. É um absurdo, gente. Onde esse menino aprendeu isso? Onde esse menino aprendeu isso? Deixa eu te falar onde ele aprendeu. Muitas vezes, debaixo do nosso nariz, assistindo a televisão. Ali, assistindo a televisão. Nós precisamos nos preocupar um pouco mais com o que os nossos filhos estão vendo. Imaturidade para lidar com as mudanças no corpo. Antigamente acreditava-se que uma moça, um rapaz, eles entravam na puberdade por volta dos 12 anos. Hoje descobriu que está cada vez mais cedo. Com 9 anos de idade, a menina já começa a experimentar mudanças no corpo, assim, que antigamente era uma... Nossa! Hoje não, com 9 anos de idade, a menina já apresenta mudança no corpo. O rapaz também. Você já parou para pensar o que passa uma menina quando ela passa na frente de um bar vindo para a igreja? Quando ela está passando na frente de um bar, a menina está bem vestida, está vestida adequadamente, não tem nada, nenhum decote, nada, está vindo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Na hora que ela passa na frente de um bar, você já parou para imaginar o que os homens fazem? Antigamente eles só assobiavam, né? Hoje, eles deixam a cerveja lá, saem correndo todo mundo para a porta. Opa! Jesus, falam até Jesus, né? Coloca até Jesus no meio do negócio. Você já parou para pensar? O que um rapaz de 12 anos sofre? Nós temos crianças no corpo de adulto. São crianças. A mente de uma criança ainda brinca de boneca. Se é que brinca, né? Porque está cada vez mais complicado. Hoje brinca com tablet, né? Já brinca com computador. A Isabela, ela vê meu computador, ela vai correndo. Eu falo, sai fora, isso aqui não é para você não. Isso é meu. Aí outro dia eu cheguei lá em casa, ela tá 5 dedinhos nas teclas assim. Eu falei, tá doido, menino? Isso aqui não é para você não, isso é meu. Você vai usar isso aqui quando você tiver lá, sei lá, uns 30 anos de idade, você pode usar isso aqui, agora não. É engraçado que a gente pensa assim, mas é tão novinho, é tão criança, só 12 anos, mas com 12 anos de idade, o corpo já está preparado para ter uma relação sexual. E deixa eu te falar, não se enganem. Por causa de todas as informações que eles recebem, alguns até querem, com 12 anos de idade. Pastor, isso é um absurdo, eu concordo. Eu concordo com o absurdo, mas é a verdade. É a verdade, é a pura verdade. Você não tem ideia das conversas que muitas vezes um menino de 10 anos tem dentro de sala de aula com os outros. Você não faz ideia, você desconfiaria se é seu filho, é meu filho aqui. Lá dentro de casa ele não é assim. É engraçado, mas é verdade. Uma outra coisa que eu vejo que é um grande problema dos jovens, imaturidade para lidar com os problemas e situações adversas. Já parou para pensar como seu filho reage aos problemas? Você reage de um jeito, seus filhos reagem de outro. Conversei com um rapaz outro dia, um cara crente, rapaz não, já há muito tempo na igreja. O cara já tinha muito tempo na igreja, cerca de 30 anos ele já estava na igreja. Ele falou, pastor, eu tenho um problema, toda vez que eu e minha esposa discutimos, sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de pegar o carro e parar num bar e tomar todas. Olha a fuga desse cara, o desejo dele, dá vontade de pegar o meu carro, parar num bar e tomar todas. Um homem com 30 anos de igreja. Agora deixa eu te dizer uma coisa, e o seu filho? Com 12 anos, 13 anos, 14 anos, o que deve passar pela cabeça dele quando, por exemplo, vocês discutem dentro de casa? Quando você vai corrigi-lo, às vezes a gente corrige de uma forma severa. Imagina quando você usa aquilo que tem que fazer mesmo, uma correção, mas às vezes com um pouquinho de falta de sabedoria. Imagina o que o seu filho pensa. Para onde eu vou sair desse problema agora? A cabeça dele fica a mil. Olha aqui algumas fugas dos jovens aqui, quando eles enfrentam os problemas, as fugas deles são muitas vezes amizades. Já viu um menino de 12 anos, vai procurar o outro amigo de 12 anos, meu pai brigou comigo, o que eu faço? Imagina que conselho que vai sair daquele lugar. Imagina que vai sair um conselho lindo, né? Meu Deus. A Bíblia fala em Provérbios que o conselho dos ímpios são enganosos. Aí imagina um menino de 12 anos aconselhando um outro. Pode um cego guiar outro cego? Não pode, vai cair os dois no abismo, num buraco. Estou só na introdução, gente. Calma aí, tá? Não peguei muita Bíblia aqui não, mas eu vou chegar na Bíblia. Outra fuga. Vícios. Mas por que o meu filho está fumando se ninguém nunca fumou? Foi a forma dele fugir de todos os problemas que ele enfrenta. E deixa eu falar uma coisa aqui. A gente é muito mal às vezes, como pais. Eu estou falando isso aqui com muito temor. Porque a gente fala assim, olha, você só tem que estudar, você só tem que dar conta dos seus estudos, você não tem problema nenhum. Você não tem problema nenhum. Eu é que tenho problemas. Você não. Somos muito maus, sabe por quê?
porque nós já fomos jovens, nós já fomos adolescentes, nós sabemos quantos problemas nós enfrentamos na fase de adolescência. Nós sabemos quantas vezes nós somos pressionados a pegar o caminho errado. Quantas vezes nós tomamos atitudes erradas e tivemos que colher o resultado das nossas atitudes. E nós, às vezes, olhamos para eles e falamos assim: você não tem problema nenhum. Isso é maldade, gente. Eu sou jovem ainda, eu sei tanto de coisa que a gente enfrenta. Você olha para mim, eu estou de barbinha assim porque eu estou de voto, mas eu só tenho 26 anos. Então, quando eu falo para o jovem, eu falo sabendo o que ele enfrenta. Eu nunca subi a um púlpito para pregar para um jovem uma coisa que eu tirei daqui, uma coisa que eu ouvi alguém falar. Não, eu vivi na pele o que eles enfrentam. E aqui talvez tenha um grito de um filho para o pai, para uma mãe. Alguém que experimentou tudo isso aqui, a falta de tudo isso aqui, teve que lutar contra tudo isso aqui, está dizendo para você assim: observe isso para você não falhar com seus filhos. Ainda há tempo de corrigir. Quem pode dizer amém? Vamos lá, agora eu vou para a Bíblia, tá? Eu quero dar alguns conselhos bíblicos para os pais. Primeira coisa que eu quero te dizer, você que é pai, você que é mãe, a sua casa deve ser a sua maior prioridade. A sua prioridade deve ser a sua casa. Seu trabalho é importante, mas se você perder ele, você consegue outro. Agora, se você perder o seu filho, já era. Se você ficar desempregado, durante 6 meses o governo te abraça até você encontrar um outro emprego. Agora, se você perder o seu filho, não tem nenhum auxílio do governo que vai tirar a dor do seu coração da perda de um filho. A sua casa deve ser a sua maior prioridade. 1 Timóteo capítulo 5, abre lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Verso de número 8. O texto diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha que palavra forte. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que o infiel. Esse texto, ele coloca em xeque o nosso cristianismo. E ele diz que ser cristão talvez seja mais fazer pelos nossos do que pelos outros. Que se nós fazemos muito pelos outros e deixamos de fazer pelos nossos, alguma coisa está errado. Você pode fazer obras para Deus todos os dias, vir para a igreja e limpar a igreja todos os dias, receber os irmãos na porta da igreja com um sorriso. Você pode visitar orfanatos, distribuir cestas básicas e ajudar muitas pessoas e ainda assim não está agradando a Deus. Porque você está fazendo tudo isso e falhando na sua casa. E falhando na criação dos seus. A Bíblia coloca a nossa família num grau de muita importância, acima de tudo. Se você não cuida da sua própria casa, especialmente da sua família, negou a fé. Tem aparência de fé. Tem aparência de que tem fé. Tem aparência de ser uma boa pessoa, mas está falhando numa área muito importante. Essa é a palavra de Deus. Segundo conselho que eu quero te dar, foi o conselho que Isaías deu ao profeta, ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Nenhum sucesso compensa a destruição de uma família. É engraçado que o rei Ezequias foi um bom rei. Derrubou os altares dos deuses pagãos, restaurou o sacerdócio. Ele foi um homem de Deus, mas errou na educação da sua família, ao ponto de, se eu posso dizer de alguma forma aqui figurada, não sei, o profeta vai até ele e fala com ele assim: olha, o profeta não mandou ele pôr em ordem o reino, porque já estava em ordem. O profeta não mandou ele colocar em ordem as situações administrativas da vida dele, porque talvez já estava em ordem. O profeta diz: põe em ordem a tua casa. Havia algo errado na casa desse homem. Por isso o profeta diz: põe em ordem a tua casa. Ezequias era ou não era um homem de sucesso? Era um homem de sucesso, amém? Mas o sucesso
que ele havia experimentado no reino, talvez tenha produzido um fracasso na família dele. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O terceiro conselho, quando você for corrigir o seu filho, e você deve fazer isso, amém? Faça com cuidado, não provoque a ira nos seus filhos. Melhor é ser amigo. Melhor é você aconselhar como um amigo. Um pai que abraça o filho, Provérbios 22:6, educa, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. O que esse provérbio nos diz? Educa no caminho, como um pai que abraça um filho e fala, filho, olha, você está andando pelo caminho errado, você vai se ferir. O seu pai já passou por isso. Você vai se ferir. Eu tive um pai completamente assim, louco. Meu pai era louco. Meu pai não era crente. Minha mãe era cristã e se interessou por um lindo cabelo loiro, olhos azuis. Um rapaz muito bonito, de boa aparência. Ela falou assim, ele só tem um problema, ele é muito bonito, ele é muito legal, ele só tem um problema, ele não tem Deus. É a única coisa que falta na vida dele é Deus. É um detalhe assim, desse tamanhozinho assim. E aí ela começou um relacionamento com ele. Minha mãe, meu Deus. Se minha mãe tivesse ouvido o conselho da Bíblia para não entrar em um jogo desigual. Eu lembro que eu encontrei meu pai em adultério. Eu vi meu pai em adultério. Eu tive que chegar nele como se eu fosse o pai dele para poder falar, pai, pelo amor de Deus. Entrei dentro do carro dele e falei com ele, meu pai gostava muito de futebol. Eu falei, pai, a vida é um jogo de futebol. Eu vou te contar uma coisa. O senhor já está aos 43 do segundo tempo. Nem acréscimo vai ter. O senhor está perdendo de goleada, você está perdendo a minha mãe, você está perdendo... eu não consigo mais te honrar como um bom pai, porque eu estou vendo as coisas que você está fazendo. Eu corrigi meu pai com amor. Eu corrigi meu pai com amor. E é isso que os filhos, às vezes, esperam dos pais. Que eles sejam amorosos ao corrigir. Olha o que a Bíblia diz, o conselho lindo que a Bíblia vai dizer aqui em Efésios capítulo 6. Abre comigo, por favor. Efésios capítulo 6. Eu dou graças a Deus porque esse relógio não está funcionando. E por sinal o meu acabou de parar também, depois você dá uma olhada aqui. Então pode ficar tranquilo que esse almoço hoje... Meu relógio está só de enfeite aqui agora, porque acabou de parar aqui, ó. Isso é de Deus. Efésios capítulo 6, verso 4 diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A nova tradução na linguagem de hoje diz para criá-los nos ensinamentos cristãos. Não provocar ira. Tem pai que vai corrigir o filho, parece que o filho cometeu o pior erro do mundo. O filho prefere ir preso e ser corrigido por um policial lá na delegacia do que pelo pai. É complicado. Nós precisamos entender a cabeça desses meninos em algum momento. Algum momento você precisa tentar se colocar no lugar dele e falar, filho, peraí, eu poderia gritar com você, eu poderia jogar um prato em você, eu poderia arrancar meu chinelo e fazer uma tatuagem havaianas em você, filho, eu poderia fazer um monte de coisa, mas vem cá, deixa eu te abraçar, vem cá. Conta para mim o que está acontecendo com você. Conta para o seu pai, em que eu posso te ajudar, meu filho? Chora aqui no meu ombro, compartilha comigo das suas dores, do seu sofrimento. O que está fazendo você ser assim, meu filho? Você tem tudo aqui, em que eu posso te ajudar? Ensinai-os, admoestai-os nos ensinamentos do Senhor, na admoestação do Senhor. O quarto conselho, seja um instrutor, ensine o seu filho, porque se você não ensinar, a vida ensina. A vida ensina. E ela é dura para ensinar. Eu aprendi muita coisa com a vida. Sabe qual proveito eu tenho de tudo que eu aprendi? Nada. Só lembro das dores, de tudo que eu passei. Por falta de meu pai chegar e tentar me ensinar. Meu pai nunca tentou me trazer algum ensinamento. Nunca, nunca. Eu aprendi muito com a vida. E tudo que eu aprendi eu não tive nenhum proveito com os ensinamentos que eu aprendi dela. O Provérbios capítulo 22:6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se desviará dele. Pai, preocupe-se com o ensino do seu filho. Prepare o seu filho para a vida. Antes que ele entre na escola da vida, que nós ouvimos muito falar sobre ela, seja o professor dele. Fala assim, olha, filho, na vida você vai enfrentar isso, você vai enfrentar isso, você vai enfrentar isso. É engraçado que quando o filho de um judeu, ele entra ali na fase da adolescência, nos 12 anos, eles fazem um ritual com o filho. Colocam o filho sobre uma mesa alta, e o pai fica embaixo dizendo assim, filho, pula, papai te segura, pula. Na hora que o filho pula, o pai faz assim, ó.
E o filho cai no chão. Qual que é o ensinamento que ele dá na hora que o filho levanta, chorando? Ele fala assim: nunca confie em ninguém, nem no seu próprio pai. É a forma deles ensinarem. É a forma deles prepararem para a vida. Dura? Dura. Mas nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Nós precisamos educá-los, ensinar os filhos. A vida é dura, a vida não é fácil, tem muito problema na vida. Eu passei por muito problema, sua mãe passou por muito problema, os seus avós passaram, os seus amigos passam, mas você tem que tomar cuidado com as suas escolhas. Você tem que tomar cuidado, porque o que a vida vai trazer contra você, você não escolhe, mas o que você vai fazer, a escolha é sua. A escolha é sua. Você não pode escolher o que a vida vai jogar contra você, mas você pode escolher o que fazer. A escolha é sua. Outro conselho: seja um exemplo. Eduque no caminho. O conselho diz: eduque a criança no caminho. Ande junto com ele. A maior crise que nós enfrentamos hoje, gente, é a crise do exemplo. Nós temos um problema hoje instaurado dentro da família, que é a crise do exemplo. O pai, a mãe, não estou dizendo que é o seu caso, é o caso de muita gente no lugar onde eu passo, talvez não seja o seu. Dentro de casa tem um comportamento, dentro da igreja tem outro. Dentro de casa, não vou falar muito, mas dentro da igreja, chega na porta da igreja com um sorriso assim: paz do Senhor. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. E aí, pastor, vai tudo bem? Ah, vai tudo bem. Vai tudo bem. Mas dentro de casa, meu Deus. A história do diácono que um dia chegou na igreja e os móveis da casa dele estavam todos lá. Você conhece essa história? Os móveis da casa dele estavam tudo lá, a família chegou e o diácono falou: o que está acontecendo? Não, nós viemos para a igreja, porque aqui dentro da igreja você é bom demais. Agora lá em casa, nós vamos morar na igreja, nós vamos ter que morar aqui na igreja. Porque aqui isso é muito bacana, aqui você dá paz do Senhor para todo mundo, você abraça todo mundo, você dá beijinho, você pergunta como o outro vai. Agora lá em casa você entra e sai, ainda não sabemos quem é você. Tem 30 anos que você mora com a gente, eu nem te conheço. Ai, meu Deus, nós precisamos ser exemplos, precisamos ser pessoas exemplares. Sexto conselho: gaste tempo com o seu filho, caminhando com ele. Eu já falei sobre isso, né? Gaste tempo com ele caminhando no caminho. A Bíblia diz em João capítulo 14, verso 6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que é caminhar com ele no caminho? É caminhar com ele sobre os ensinamentos de Jesus. Olha, Jesus disse para a gente poder fazer assim. Não faça de outro jeito, faça assim. Tente colocar no coração do seu filho um amor pela Bíblia, um amor pela palavra de Deus. É engraçado que a minha filha, com 1 ano e 4 meses, eu conheço crianças da idade dela que têm acesso a galinha pintadinha, filhos de crentes. A galinha pintadinha, a não sei o que tem lá mais, ao meu amigo mal-humorado, sei lá como é que é o negócio aí. Tem acesso a tudo isso. A Isabela, eu e a minha esposa, escolhemos que nós vamos ensinar ela o máximo possível dentro de ensinamentos cristãos. Ela já assistiu todos os DVDs da Aline Barros, da infantil da Aline Barros, não sei, da Fernanda Bruno, Aline Barros, Ana Paula Valadão, Cristina Mel, tudo enquanto é DVD infantil para a criança que tem a Bíblia nele, nós damos para ela poder assistir. Turminhas do Querubim, 3 palavrinhas só. É engraçado, tem um DVD que é 3 palavrinhas só. E só Jesus, tá? É 5 minutos a música, 3 palavrinhas só. Meu Deus. Mas ela escuta. Eu já decorei isso tudo. Às vezes eu estou dentro do ônibus lá, me dá uma saudade e eu começo: 3 palavrinhas só. Eu já conheço essas músicas tudo, gente. Por quê? Porque eu estou fazendo todo o possível para minha filha receber todo o ensinamento que ela pode da palavra de Deus. É engraçado que a minha filha gosta muito de um pastor. Eu coloco para poder assistir lá e ela gosta. 2 pastores, porque quando eu sou um pastor que assiste as pregações dele. Eu vou para casa depois do culto assim, eu pego minha pregação e eu coloco lá quando eu filmo elas e gosto de assistir. Aí ela senta do meu lado e assiste. Só que tem um pastor que ela gosta muito, que é o Lucinho. Põe o Lucinho Barreto para poder pregar e ele arruma aquelas doideiras dele. Não sei se você conhece, depois você procura na internet o Lucinho Barreto. Ele arruma aquelas doideiras e ela fica assim. Ela tenta acompanhar ele, né? Porque ele é agitado, ele vai para um lado, vai para o outro, e eu coloco lá e a menina está ficando louca por Jesus. Ainda bem que ela está ficando louca pela coisa certa, né? Glória a Deus por isso. Já estou terminando aqui já. O 7º conselho: corrija os seus filhos. Não tenha medo de disciplinar quando for necessário, mas tenha cuidado. Às vezes é necessário corrigir. Eu sou grato a Deus por todas as vezes que a minha mãe me corrigiu. Todas as vezes. Porque se a minha mãe não tivesse me corrigido, eu teria sido muito pior do que eu fui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui ruim. Não se engane.
Até os 13 anos de idade, eu estava na igreja. Com 9 anos de idade, eu usava um terninho, uma gravata, já usava tênis All-Star assim já. E aí, eu era da Assembleia de Deus, então tinha aquele negócio assim, vamos dar oportunidade para fulano de tal. Um dia, me deram uma oportunidade, eu não sabia o que ia falar, peguei a Bíblia e falei qualquer coisa e eles gostaram do que eu falei. E a partir dos 9 anos de idade, eu comecei a ter oportunidade na Assembleia de poder falar. Com 11 anos, abriram um programa na rádio infantil e me colocaram lá para poder falar no programa infantil. Com 13 anos, eu me desviei. Eu me envolvi com bruxaria, com satanismo, com drogas, com prostituição. O diabo quis destruir a minha vida, mas Deus teve misericórdia de mim. Eu fui ruim. E olha que a minha mãe tentou me corrigir ao máximo. Imagina se ela não tivesse me corrigido. Pode corrigir, com cuidado. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, verso 24 o seguinte: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. Se for mesmo instituída essa lei da palmada aí, e se a Isabela precisar, um dia pode me prender. Já foi? Então eu vou ser preso se um dia precisar. Não vai precisar, eu creio. Não vai precisar, mas se um dia precisar, eu vou ser preso. Porque o meu código de fé, de regra, é esse aqui, ó. É a Bíblia. A Bíblia está dizendo que em alguns momentos a gente tem que falar assim, filho, ó, é com amor, tá? Mas, ó, segura. É com amor, com muito amor. Mas agora você passou dos limites. Eu te abracei tantas vezes, eu chorei com você tantas vezes, eu tentei te ajudar de todas as formas, filho, mas não deu. Me desculpa, filho, mas vai. Foi. 8º conselho: ame os seus filhos e demonstre um amor incondicional. Demonstre que você ama. Demonstre. A Bíblia conta a história de um filho que fez tudo errado. Primeiro ele virou para o pai e falou: pai, eu quero que você morra. O senhor está demorando a morrer, então me dá a minha herança. Mas o senhor está demorando a morrer, então me dá o que é meu depois que o senhor morrer. Ele pegou a parte da herança dele. Sumiu, gastou tudo, fez muita besteira com o dinheiro. E um dia ele se deu conta do que ele fez. Da besteira que ele fez. E aí ele falou: vou voltar para a casa do meu pai. Mas eu vou voltar como um servo. Vou voltar como um empregado, porque meu pai não vai me aceitar mais. E quando ele chegou em casa, o pai estava preparado para receber ele de volta da mesma forma que ele saiu. Com amor. Filho, você é importante para mim. Você fez tudo errado, mas você não é um erro. Você fracassou, mas você não é um fracasso. Eu te amo. Eu estou aqui para te levantar de novo. E os outros não entenderam a bondade do pai para com aquele filho. O pai restituiu o anel, vestiu uma nova roupa, colocou novas sandálias no filho. O pai demonstrou que amava o filho, independente dos erros dele. Nós não podemos concordar com os erros, mas nós não devemos deixar de amar por causa dos erros. Os nossos filhos são mais importantes que os erros deles. Amém? Para terminar, conselhos aos filhos, agora são só 3. Eu dei 8 para os pais, 3 para os filhos para terminar. Abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios 6, verso 1 diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Primeiro conselho aos filhos: seus pais podem falhar com você e até não estarem presentes na sua vida, mas você é o responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelo que você vai fazer. Seus pais falharam com você? Podem ter falhado. Não estiveram presentes na sua vida? Podem não ter estado. Mas você é o responsável pelas suas atitudes e escolhas. Ah, mas foi porque meu pai fez isso. Não, você é o responsável. Foi você quem escolheu. Como eu disse, o que os seus pais fizeram com você não foi escolha, mas o que você vai fazer é. O que você vai fazer com aquilo que eles fizeram é a sua escolha. Se você cometer um crime, legalmente você é o responsável pelo crime que cometeu. Se você pecar, você é o responsável diante de Deus pelo seu pecado. Se uma moça engravidar, ela é responsável pela criança. O rapaz é o responsável pela criança. Se você se envolver com drogas, você será o responsável. A Bíblia diz em Romanos, abre lá comigo, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Seus pais podem ter falhado com você. Eles podem não ter estado presentes na sua vida. Mas a escolha sempre é sua.
Romanos capítulo 14, verso de número 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Veja bem, você terá que se apresentar diante de Deus para assumir a responsabilidade das suas escolhas. E lá naquele dia, você pode virar para Deus e falar assim: Deus, eu só fiz isso porque o meu pai fez isso comigo. Eu só fiz isso porque minha mãe fez isso comigo. Deus vai falar com você assim: você fez isso porque você escolheu fazer isso. A escolha foi sua. O problema do seu pai, eu vou conversar com ele depois, a minha conversa com ele depois, mas eu estou conversando com você. O resultado das suas escolhas, as consequências dela, são suas. Você escolheu fazer isso. Segundo conselho: quando seus pais estiverem te ensinando, aprenda. A vida não ensina com o mesmo amor. Essa frase eu vi num muro aqui no Rio de Janeiro. Talvez alguém foi morto lá naquele lugar, talvez, eu não sei. Matou alguém lá e escreveu assim: quando seus pais estiverem te ensinando, tente aprender, porque a vida não ensina com o mesmo amor. Uma frase muito forte, mexeu muito comigo. De madrugada, estava vindo para casa, quando eu olhei aquela frase, perdi minha noite dentro do ônibus pensando nessa frase. A vida não ensina com o mesmo amor. Terceiro conselho: fiquem atentos ao que os seus pais dizem sobre os seus amigos. Eles descobrem os seus maus amigos antes de você. Observe o que os seus pais estão falando sobre os seus amigos, porque os seus pais, eles descobrem os seus amigos ruins antes de você. Fui apresentar um amigo para minha mãe há muito tempo atrás, quando eu estava saindo da igreja. E falei com minha mãe: mãe, esse menino aqui é peça, meu truta, é brother. Na hora que ele saiu de casa, minha mãe falou comigo assim: esse menino vai te levar pro buraco. Eu falei: vai não, mãe, ele é fera demais, ó, meu brother, meu truta. Uma semana depois, a mãe foi me tirar da delegacia com ele, porque ele estava com o bolso cheio de drogas, a polícia parou nós dois e eu estava preso com ele. O truta, o brother. Há uma história de uma mãe que, ao final do culto, estava saindo da igreja com o filho de braços dados, aí o filho foi e falou com a mãe assim: olha, mãe, tá vendo aquelas 3 meninas ali na porta? Tá vendo elas? Tô, filho, então, eu tô interessado por uma delas, adivinha qual é? Aí a mãe falou: a da direita. Por quê? Porque foi a que eu odiei de cara. É a da direita. E ele falou assim: mãe, é mesmo. Os nossos pais têm um sensor, eu costumo dizer que é a visão de Tandera. Eu acho que poucas pessoas devem lembrar disso, do desenho chamado Thundercats. Quem lembra disso aqui? Um desenho antigo. O Lion, quando estava numa encrenca, num problema, o que ele fazia? Ele pegava uma espada e dava um grito: Thunder, Thunder, Thundercats, ho! Aí parecia uma visão assim, que solucionava tudo. Quem dera se a vida fosse assim, né? Aí você vê tudo, tem que fazer assim, assim e tal. Parece que a mãe da gente, ela tem essa visão de Tandera, uma visão assim: esse negócio não vai dar certo. E a gente fala: não, eu vou, vai dar certo, mãe. Aqui é eu, aqui, ó, sou eu. E a gente vai, né? Continua com um amigo, continua aquele namoro. Aí daí a pouco não dá certo. Aí sabe o que acontece? A gente vai falar com a mãe da gente que não deu certo, a gente chega lá: ô mãe, não deu certo, ela faz assim. Eu te avisei. Gente, isso dói. Isso dói muito. Eu ouvi isso muito na minha vida. Minha mãe falava: eu te avisei, meu filho. Ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe mais vezes. Eu devia ter ouvido a minha mãe mais vezes, escutado aquilo que ela estava falando mais vezes. Meu Deus. Conclusão. Uma família pode ser muito boa, ou pode não ser. Mas nenhuma família será completa enquanto Jesus não for o membro principal daquela casa. Nenhuma família vai ser. Sua família pode ser muito legal, muito bacana, mas se Jesus não for o membro principal lá dentro, pode ser melhor. Agora sua família pode ser muito ruim. Ih, meu Deus, pastor, você não faz ideia. Se eu parar para conversar com o senhor e a gente estiver conversando perto de um carroceiro, o burro chora, pastor. A situação lá em casa é complicada. Se Jesus entrar na sua casa, tudo pode mudar. Eu creio nisso. Jesus entrou dentro do meu lar. Como eu disse, a minha mãe sofreu muito na vida sentimental dela com meu pai. Aí um dia Deus falou assim: o negócio tá tenso. Então vem cá, levou meu pai. Aí minha mãe decidiu fazer as coisas do jeito certo. Primeiro ela escolheu um loirinho, do olho azul, bonitinho, e falou assim: vou pela aparência. Aí depois ela falou assim: eu vou do jeito de Deus. Aí ela orou ao Senhor. E Deus apresentou para ela um moreninho, gordinho, baixinho.
Mas o homem faz minha mãe feliz demais, gente. Faz minha mãe feliz demais. Mineiro ai. Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça.